Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. E aqui quem fala é o Jordan. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre prostatite. Basicamente, nesse episódio abordaremos prostatite aguda e crônica, e na maioria dos momentos que a gente estiver falando, a gente está falando de prostatite bacteriana. Existem outras situações, ou existem situações específicas sobre agentes etiológicos, além de bactéria, mas acaba sendo um sinônimo de prostatite aguda, prostatite bacteriana aguda, e a gente vai mencionar isso quando tiver essas situações específicas. Exato, William. Então, assim, se você um dia quiser impressionar seu chefe, existem alguns fungos que podem causar, né, e mais estranhos, tipo histoplasma pode fazer prostatite. Um caso clássico de reservatório de fungo é criptococose recidivante. Às vezes, um dos reservatórios da infecção pode ser a próstata, mas 99,9% das vezes que você tiver se deparar com uma infecção prostática aguda, a gente vai estar falando de infecções bacterianas. É lógico, pode ter uma cândida ali em situações relacionadas a procedimento, mas aí já começa a ser exceção. E a gente já citou aqui no nosso episódio sobre cistite recorrente, infecção do trato urinário alto, pielonefrite. E geralmente quando a gente estava falando dessas situações, a gente ficava mais restrito a pessoas com vagina. Então agora a gente vai estar falando de pessoas com próstata, né? Porque é, quando a gente tem uma infecção urinária relacionada à febre, a gente vai pensar em prostatite mais do que em pielonefrite, é mais prevalente a prostatite nessa situação. Perfeito, Jordan. E inclusive, esse acaba sendo um assunto, né, uma prática clínica muito mais manejada no dia a dia ou no cotidiano pelo urologista. E geralmente esses quadros, né, quando o infecto acaba manejando, ou no quadro de febre de origem determinada, ou quadro de infecções complicadas, ou quando a gente precisa opinar aí na questão do antibiótico, principalmente por bactérias resistentes. Então, a gente já começa falando aqui de algumas situações, né, da própria nomenclatura em si de prostatite, para diferenciar isso e ficar mais claro no episódio. Então, quando a gente fala em prostatite, basicamente existem 4 tipos, né, 4 denominações, que é a prostatite aguda, né, a infecção, aguda da próstata, geralmente bacteriana, como eu mencionei no início. Essa infecção, geralmente, existe a prostatite crônica, que geralmente é um quadro de prostatite aguda que cronificou, e existe a prostatite, que é a prostatite crônica não infecciosa, que está muito correlacionado com a síndrome da dor pélvica crônica, que também alguns autores colocam como, sinônimos, que é uma situação em que a próstata ela não ela está inflamada, ela causa sintomas, mas ela não tem uma etiologia infecciosa para isso estar acontecendo. Geralmente está correlacionado mais a uma hiperplasia e outros motivos, de alterações pélvicas. E a quarta situação da prostatite é a prostatite inflamatória sintomática, que geralmente isso ocorre no momento que você é feita uma biópsia, existe o achado de prostatite, mas o paciente não tem sintomas ou não tem uma infecção causando aquilo. Perfeito, William. Então, acho que para começar, acho que sempre é interessante entender um pouco da fisiopatologia, né? Então, existem basicamente aí 4 formas de infecção da próstata. A mais comum disparada vai ser a infecção ascendente. Então, a pessoa que tem alguns fatores de risco subjacentes, por isso que é mais comum conforme a pessoa vai ficando mais idosa, às vezes tem aquela HPBzinha discreta, associada a uma retenção urinária, a pessoa vai ter um resíduo miccional, e aí aumenta a colonização do trato urinário, e a bexiga está ali intimamente, correlacionada, né, com a próstata, você aumenta a infecção por contiguidade. Além disso, a gente pode ter infecção relacionada ao procedimento, então o paciente vai fazer uma biópsia de próstata, vai fazer uma cirurgia de próstata e pode ter uma infecção. Outra situação que pode acontecer, é um pouquinho mais raro, é infecção hematogênica, então às vezes o paciente tem uma estafilococcea complicada, tem uma endocardite, tem algo do tipo e pode acabar fazendo infecção metastática também para a próstata, assim como para qualquer órgão basicamente. E uma outra coisa que a gente sempre tem que pensar em jovens, em pacientes jovens que não têm teoricamente problema na próstata e desenvolvem uma prostatite, a gente vai pensar numa IST, a gente vai pensar em clamídia, gonococo, né, ou então outras pessoas que têm exposição sexual, lógico que nem só jovem tem relação sexual, né, mas todo mundo que tiver fator de risco para uma IST também pode desenvolver, posteriormente uma prostatite, William.
Perfeito a gente já mencionar você já mencionar isso, Jordã, porque, uma vez que a gente entende qual que foi a etiologia ou qual que foi o mecanismo da minha prostatite, isso pode ajudar eu definir qual que vai ser o tratamento. Então, se eu tenho, né, um fator de risco para IST, existe a indicação de tratamento mais focado para isso, mas se eu acredito que isso foi algo ascendente, né, como você mesmo mencionou, às vezes o paciente com o passar do tempo, tem uma hiperplasia prostática, e acredita-se que a própria lavagem mecânica da uretra, né, por meio de seja lá por micção ou por ejaculação, isso acaba fornecendo uma proteção local contra a infecção. Então, quando a gente talvez tenha algo que esteja atrapalhando esse processo mecânico, a gente vai pensar mais em enterobactérias ali do sistema gênito, urinário. E quando a gente fala em procedimentos, a gente vai pensar em bactérias resistentes, a gente vai até mencionar isso mais para frente, né, tanto pela profilaxia quanto pelo ambiente hospitalar. E também quando a gente fala, né, de disseminação, se for paciente imunocomprometido, isso também faz a gente pensar talvez em uma etiologia diferenciada da minha prostatite. Então, assim, vamos reforçar, falar agora da etiologia, então, só fixando. O mais clássico, pensando no mecanismo ascendente, que a gente falou, a gente vai pensar nas enterobactérias, são às vezes as bactérias que causam infecção urinária, então a gente vai ter Escherichia coli, que vai ser responsável aí por cerca de 50% dos casos, mais ou menos. Outras enterobactérias, né, a gente tem como exemplo a Serrácea, o Citrobacter. A gente pode ter no mecanismo hematogênico, como eu já disse, o Staphylo aureus, IST, Chlamydia, gonococcus, se a gente tiver fator de risco para isso. E pensando em associado a procedimento da próstata, ambiente hospitalar, a gente sempre vai pensar em pseudomonas, em bactérias, por exemplo, ESBL, produtoras de ESBL, bactérias que já com perfil de resistência um pouquinho pior. Perfeito, Juliana, então exatamente como você mencionou, enterobactérias, a maioria sempre é coli. Você falou 50%, tem locais de literatura que eu vi que falam até 80%. Outras bactérias, Klebsiella, Proteus também entram, nas principais, gram-negativas dentro bactérias ali. As outras, como você mencionou, existe algum relato na literatura, mas é bem menos comum de bactérias diferentes como Burkholderia, Corinium bacterium. E geralmente essas situações aí mais difíceis ou bactérias menos comuns, o diagnóstico acaba sendo bem diferencial. Outras situações que às vezes a gente identificar o germe não por cultura, mas por diagnóstico molecular, aí inclui Corinium bacterium, ureoplasma e Staphylos coagulados negativos. Mas daí a gente já entraria numa outra discussão que bactérias que são elementos da flora normal da região urogenital, que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico. Perfeito, William. Então a gente vai, bora falar da clínica já agora, né, que eu acho que é importante, quando que a gente vai suspeitar de uma prostatite, né. Então beleza, chegou um homem ali de meia idade, chegou no seu consultório, ou então chegou no seu pronto-socorro, com sintomas urinários e febre. Eu acho que é basicamente isso, né. Existem alguns outros sintomas mais, característicos, né, como a hematospermia, por exemplo, presença de sangue no espermatozoide, ou então dor na hora de ejacular, ou então alguns sintomas irritativos também, como a polaciúria, ou pode falar disúria, né. Então esses sintomas irritativos, dor pélvica é algo que é muito importante, dor na região perineal, se isso vem acompanhado de febre, a febre tem alguma série de casos que relatam aí que cerca de 70, 80% até 90% eu vi um estudo que pode ter febre associada. Isso a gente está falando, gente, da prostatite aguda, tá? Geralmente na prostatite crônica, como tudo que é crônico na vida, geralmente é um pouco mais insidioso. Então é difícil um paciente chegar toxemiado numa prostatite crônica, numa prostatite aguda o paciente pode chegar. Então o paciente vai ter calafrio, tremores, mal-estar, inapetência, ele vai estar mal, vai estar toxemiado muitas vezes, né, e isso fala mais uma prostatite aguda. Às vezes o paciente com prostatite crônica só tem sintomas irritativos urinários, mas mais oligossintomático. Perfeito, Jordã. E eu acho que agora que a gente entra numa das primeiras polêmicas. Quando a gente vai falar de diagnóstico, em teoria, o diagnóstico da prostatite, na maioria das vezes, você consegue fazer ele apenas de forma clínica. Algum sintoma de prostatite, mais o quadro infeccioso, faz a gente fechar esse diagnóstico. E aqui a gente teria a primeira questão sobre o exame físico e o toque retal. Sobre qual que seria o benefício em fazer o toque retal ou não para o diagnóstico.
Então, qual que seria o racional? Se você tá ali com a próstata inflamada, ao fazer o toque retal, te ajudaria a fazer o diagnóstico na mesma hora. Contudo, o toque retal ele pode desencadear a bacteremia. E isso já é bem descrito na literatura. Então, alguns artigos trazem a indicação de você não fazer o toque retal pelo risco de bacteremia. Alguns trazem faça, mas faça com cuidado para o paciente. E outros dizem é mandatório fazer isso para o diagnóstico. Exato. Então isso é uma polêmica, a gente quem somos nós, né, para resolver uma polêmica da literatura, mas esse risco de bacteremia é um risco mais teórico, assim, mas se você fizer bem devagarzinho, então, por exemplo, o UpToDate, o que que ele coloca, né, que ele sempre acaba trazendo essas questões. Ele fala: faça é mandatório, é chave para o diagnóstico do toque retal, desde que você faça de forma parcimoniosa, com cuidado e não fazer de uma forma agressiva, porque fazendo de forma agressiva, você aumenta aí o risco de bacteremia desse paciente. Enfim, o que sinceramente, o que eu acabo, trazendo para minha prática clínica, eu geralmente ainda mais assim, muitas vezes isso é o próprio urologista que faz o diagnóstico e a gente só acompanha como interconsulta. Mas quando eu avalio um paciente suspeito, eu acabo lançando mão mais da história clínica mesmo, né. A gente acaba pedindo exames de urina, ver se o paciente tem leucostúria, e aí a gente suspeita de uma infecção de próstata baseado mais na clínica. Raramente eu faço toque retal para fazer diagnóstico de prostatite. Não sei qual que é a sua prática, William. É, perfeito, Jordão. O meu contexto entra muito no exatamente isso o seu que você falou. Mas a gente acredita que, assim, tem alguns artigos que até comentam isso. Se você não tem na sua prática clínica, se você não quando você vai fazer o exame, isso talvez não traga mais benefício, né, você não traga mais informação positiva, você não esteja acostumado a fazer, talvez não haja essa indicação, não seja o melhor momento para ser feito. Mas é importante a gente discutir e saber que isso existe. Porém, eu já vou emendar numa coisa que você falou, que é mandatório, que é o exame de urina, né, urina tipo 1 ou parcial de urina e cultura de urina, são mandatórios já logo de cara. Então tá, então isso é uma coisa que a gente sempre vai fazer, né, William? E aqui tem detalhes, qual que é o jato da urina que a gente coleta? A gente coleta geralmente o jato médio, principalmente quando a gente está suspeitando aí de uma via ascendente, então é o paciente de meia idade, vai ser a maioria dos casos, mas quando a gente está pensando no MST, a gente vê se o paciente tem descarga uretral, e aí a gente pode fazer urina do primeiro jato para cultura, e se o paciente tiver secreção da uretra, a gente pode fazer suave dessa secreção da uretra com PCR também para clamídia e gonococo. Hoje em dia tem até painel, para IST, né, em alguns lugares tem disponível, então a gente pode lançar mão disso. Ou então PCR também da urina do primeiro jato, e a gente já falou mais sobre o diagnóstico de IST, tem episódio exatamente sobre isso, então acaba que o raciocínio diagnóstico acaba sendo o mesmo. E tem um detalhe também, né, a gente acabou de falar aqui da polêmica do toque retal, se a gente faz ou não faz, né. Então, assim, baseado na literatura, o que mais fala a favor é para fazer de forma parcimoniosa, ou vamos tentar deixar assim, não vamos tentar resolver, né, fica aí a critério de vocês, se quiserem ler depois sobre isso. Um dos jeitos de aumentar a sensibilidade também das culturas é fazer massagem prostática, né, então teoricamente você fazendo uma massagem prostática, você poderia aumentar a sensibilidade da cultura. Mas na prática clínica, gente, é muito difícil. Imagina o paciente já está com dor, você vai fazer uma massagem prostática nesse paciente, é bem complicado. Existe descrito na literatura, né, o diagnóstico por exame de 4 amostras de urina, que é descrito, por um autor, Meares e Stamey, que é basicamente você vai pegar primeiro uma amostra de urina, que vai ser o primeiro jato urinário, que vai ser uma amostra que representa a amostra da uretra. Depois você vai pegar uma amostra de jato médio, que representa uma amostra da bexiga, e depois você vai, após massagem prostática, você vai coletar mais uma amostra que acaba sendo de secreção prostática e por último, você vai, pós tudo isso, uma nova amostra que pode conter bactéria da próstata. Então isso, em teoria, te ajudaria a diferenciar bactérias, às vezes, do trato geniturinário, mais baixo ali, da uretra, ou um possível colonizante, baixo, da bactéria que estaria causando a sua prostatite. Na prática clínica, tem vários artigos que falam que isso não acaba sendo tão fácil fazer, até pelo tempo. O paciente tem que coletar 4 amostras, né, tem essa questão da bacteremia relacionada à massagem prostática e também
Isso acaba sendo, às vezes, uma forma mais para estudo ou quando você vai fazer algum estudo clínico para ter certeza ou melhor estudar, no caso, a prostatite. Perfeito, William. E já falando em polêmica, vamos falar sobre uma outra polêmica que é sobre o PSA, que é uma prática muito comum, né? Se a gente pede o PSA ou não na prática clínica para dar o diagnóstico de prostatite, tá? Então, assim, primeiro, o PSA, qual que é o grande problema dele? Costuma vir elevado nos casos de prostatite aguda, tá? Porém, um valor negativo não exclui o diagnóstico, né, então, assim, cerca de 80% das vezes vai vir positivo também, é um PSA, elevado. Tem relatos de PSA de 72, por exemplo, que era o diagnóstico era de prostatite e, eh um benefício teórico disso seria, eventualmente, posterior, avaliar a resposta clínica, mas aqui já lanço de antemão que isso também não tem evidência, não existe uma cinética adequada, bem estudada para avaliar o PSA, então, não é algo que é recomendado nos guidelines, não é recomendado você fazer PSA, não precisa do PSA para dar o diagnóstico. O que que a gente faz na prática clínica também? Às vezes a gente acaba lançando mão do PSA que, por exemplo, a gente não vai fazer o toque retal algumas vezes e acaba sendo um subsídio a mais. Então, o paciente está com PSA elevado, está com febre, fala mais a favor. Mas aí é tudo aquela coisa, né? E se vier negativo e tiver cara de prostatite, focinho de prostatite, corpo de prostatite, aí só com PSA negativo, você pode que existe a possibilidade de acontecer, pode acabar te atrapalhando no raciocínio. Então, assim, o recomendado não é utilizar o PSA para dar o diagnóstico de prostatite, tá bom? Inclusive, a própria infecção urinária não prostatite, né, infecção aí simples, mesmo em quem tem próstata, pode se elevar o PSA, por resposta local mesmo. Então, geralmente, a prostatite você vai ter um PSA muito maior quando comparado com o intus, mas isso também é um fator confundidor. Então, não existe uma indicação formal de se fazer um PSA, porém, quando o PSA está muito elevado, como o Jordan comentou, às vezes a gente acaba levando em consideração isso, é uma informação a mais para se ter, mas Exato. É não é muito comum. fundamental ou essencial. A gente está falando aqui o que é recomendável, o que é feito na prática, tá, gente? Na prática é muito comum se solicitar, mas a gente tem que ter muito cuidado nessas interpretações. Então, já que é muito solicitado na prática, vamos saber interpretar, né? Então, acho que isso que é importante. Eh Uma outra coisa que pode atrapalhar, às vezes o paciente pode ter um PSA elevado por algum outro motivo, né. O paciente pode ter um câncer de próstata, por exemplo, tem uma febre de origem determinada que não tem nada a ver com uma prostatite, às vezes é algum outro foco, e você acaba se apegando àquele valor do PSA, e o PSA ele não vai ter um valor diagnóstico, então, se não um paciente tem apenas o PSA elevado, não tem nenhum outro sintoma prostático, você também não vai valorizar esse PSA. Então é algo que é muito complicado de se interpretar. Uma outra coisa que é cuidado também, né, que a gente tem que ter, saiu um estudo recentemente, do ano passado, de 2024, que avaliou o nível de PSA em mulheres trans que fazem uso de terapia hormonal com estrogênio. E foi visto que o valor de PSA é mais baixo em 35% das mulheres que faziam uso de estrogênio, das mulheres trans, elas tiveram valores de PSA indetectável. E aí, às vezes, a pessoa pode ter uma prostatite e a gente não vai saber utilizar o PSA nessa população também. Então, já em si, em toda a população, de maneira geral, já é complicado interpretar. Um cuidado a mais também, se a gente estiver pensando em prostatite numa mulher trans, tem que ser tomado baseando-se no valor do PSA. Perfeito, Jordan. E como você comentou, também não existe indicação formal de você fazer o PSA como um exame de controle de resposta clínica. Porém, se mesmo após 2 meses o seu PSA continua elevado, já existe a indicação formal de você começar a pesquisar a neoplasia, uma vez que existe o risco associado de neoplasia e prostatite. Dito isso, vou aproveitar até que a gente acabou falando sobre bastante coisa, mas não falou necessariamente sobre fatores de risco para prostatite, aguda bacteriana. Então, como a gente até mencionou antes, né, sobre a fisiopatologia, mas entra sobre, hiperplasia prostática benigna e infecções prévias, né, geniturinárias, seja epididimite, orquite, uretrite, as próprias ITUs são fatores de risco, como a gente comentou, né, principalmente para ISTs, né, o comportamento sexual de risco, pacientes imunocomprometidos, até para a gente pensar em diagnósticos diferenciais,
Paciente até com fimose, isso tem muito correlação com a questão da higiene e a quantidade de carga bacteriana, local. E também, como a gente mencionou lá no fisiopatologia, procedimentos, principalmente quando você falando em biópsia prostática, né, mas também cistoscopia, cirurgias transuretrais, cateterização uretral, estudos urodinâmicos, né, isso tudo também são fatores de risco aí que a gente tem que ter em mente. Então, uma situação clássica, paciente com febre, pós-biópsia de próstata, aí é um diagnóstico praticamente fechado. Exatamente. Então acho que a gente falou bem, muito cuidado, retoma o cuidado do PSA, né, então, voltando aqui na parte do diagnóstico, outra coisa que é uma prática muito comum é dosar o PSA em elevado, e o urologista acaba prescrevendo o antibiótico como um teste terapêutico para ver se tem redução do PSA, e já tem vários estudos que não demonstram muito benefício disso. Tem até um estudo que fala que quando tem cultura positiva e PSA elevado, mesmo no paciente assintomático, talvez você tenha um benefício aí na redução do PSA nesse caso. Mas, de maneira geral, o que é recomendado pela Sociedade Americana de Urologia é não trate PSA isoladamente com antibiótico apenas por esse teste terapêutico, porque é uma exposição desnecessária de antibiótico que não vai se resolver na maioria dos casos. Eh, Às vezes, o que principalmente o urologista, às vezes, acaba fazendo, é quando ele está tentando entender ou investigar a síndrome de dor pélvica crônica do seu paciente, às vezes eles também fazem como uma prova terapêutica o tratamento. Isso também é algo que, né, a investigação da síndrome da dor pélvica crônica não é algo tão simples, mas é uma coisa que eles acabam indicando nessa situação. Mas tirando as situações que você não está francamente investigando apenas pelo PSA elevado, como o Jordão mencionou, não é indicação de fazer. Vamos falar sobre exame de imagem, Jordão? Vamos falar, é uma outra coisa que a prática e a realidade mudam um pouco também, né. A prática e a realidade não, a prática e a teoria mudam um pouco. Quando que tem indicação de exame de imagem, William? A ressonância, que é um dos exames de imagem que pelo menos eu vejo mais no dia a dia, ou até mesmo a tomografia, elas não estão indicadas para você fazer o diagnóstico de rotina. Então, como a gente mencionou no começo, o diagnóstico vai ser clínico. Porém, se mesmo após 36 horas de antibiótico, o paciente continua fazendo febre, ou ele tem recidivas, né, teve uma prostatite aguda que virou uma prostatite crônica, você já tem indicação de fazer um exame de imagem para descartar abscesso, coleção local. Perfeito. Então acaba sendo um raciocínio muito parecido com pielonefrite, né, gente. Não é necessário a imagem para fazer o diagnóstico, mas se não está indo bem, você acaba precisando fazer para investigar alguma complicação e, às vezes, quando você também demora muito para ter uma resposta clínica, né, o paciente até pode melhorar inicialmente, mas não resolver os problemas completamente. Às vezes o paciente pode ter complicado com algum abscesso prostático, alguma coisa do tipo, e aí seria indicado, mas não é recomendável de rotina fazer exame de imagem, embora na prática é muito comum, suspeitou prostatite, a pessoa acaba fazendo algum exame de imagem, mas os guidelines, né, não recomendam isso como uma medida habitual. Ah, e outra coisa que a gente acabou deixando de falar, sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, embora seja muito mais comum a prostatite em pessoas com pênis, é muito mais, a gente sempre tem que descartar, fazer punho-percussão, descartar sintomas de região lombar que sugiram um quadro de pielonefrite. Eu acho que em situações de dúvida, o paciente está com uma dor lombar, está também com sintomas em região pélvica, às vezes nesse caso a gente acaba precisando lançar mão de um exame de imagem pro diagnóstico diferencial. Perfeito, Jordã. Agora vamos para nossa praia, vamos falar de tratamento. Vamos. Primeiro vamos falar do tratamento de, prostatite aguda. Quando a gente fala de prostatite aguda, o primeiro tratamento indicado ainda é a quinolona. Eh, Vale lembrar que a próstata é talvez o órgão mais escondidinho que a gente tem ali, inclusive quando a gente vai na farmacologia estudar em ratos, né, às vezes como eles querem saber o quanto que um antibiótico penetra em tecido, às vezes é feita biópsia de próstata do animal, então a gente tem que ter isso em mente, que quando a gente vai escolhendo esse antibiótico, a gente tem que ter um antibiótico que penetre muito bem, ele tem uma biodisponibilidade no tecido prostático muito boa. E até hoje acaba sendo a quinolona a nossa escolha número um, seja ciprofloxacino ou levofloxacino, elas ainda são a primeira opção terapêutica quando a gente fala de prostatite aguda. Perfeito. E isso, além tudo, né, são, antibióticos que a gente tem a opção por via oral.
Então isso facilita bastante. Já quando a gente vai falar, de prostatite aguda, tem a seguinte questão, principalmente quando o paciente evolui com prostatite aguda pós-biópsia. Já existe indicação formal, né, a grande imensa maioria dos urologistas faz e é indicado fazer profilaxia. Então o paciente vai fazer ali pelo menos 12 horas antes uma dose de ciprofloxacino, antes de fazer essa biópsia prostática. E tá já muito bem descrito na literatura que prostatite pós-biópsia é um fator de risco para infecção por bactéria resistente aos beta-lactâmicos, né, o ISBL, o SBL. Aí a gente tem o problema que geralmente quando a gente tem infecção por um ISBL vem de carona a resistência às quinolonas. Tá, Mas calma aí, William, que eu sei que o podcast é para infectologista, mas só ESBL é beta-lactamase de espectro estendido, né, então são aquelas enterobactérias que vão ter resistências até às cefalosporinas de terceira e de quarta geração, então ceftriaxona, cefepime, e vai manter a sensibilidade a beta-lactâmico, que é o carbapenêmico. Então só para fazer um disclaimer aí. perfeito. Mas é justamente isso, né. Então, em outras palavras, você fez profilaxia, o teu paciente já tomou um antibiótico e por isso ele já deve ter talvez resistência àquela quinolona, que foi o antibiótico que você usou como profilaxia. Nesse caso, as opções terapêuticas acabam sendo principalmente nossos carbapenêmicos, como meropenem e ertapenem, que são opções que a gente pode usar tranquilamente. Inclusive, se o paciente está grave, dá entrada no hospital em bacteremia e a suspeita de prostatite, já existe algum grau na literatura que recomenda que sua terapia inicial não seja um beta-lactâmico, mas sim um carbapenêmico logo de cara. Uma cefalosporina ou uma quinolona, né, e sim um meropenem. Perfeito. Então, eu acho que outros antibióticos que têm uma ação melhor, uma ação boa no rim, que também tem opção para via oral, a gente tem como, por exemplo, o Bactrim. O Bactrim, o grande problema é que a gente já tem uma prevalência muito alta de resistência para E. coli e para Bactrim aqui na comunidade, então a gente nunca vai iniciar de maneira empírica, mas caso a gente tenha um tratamento direcionado, a gente pode sim utilizar o Bactrim também para fazer o tratamento de prostatite. A gente uma outra antibiótico que também acaba tendo uma ação é a doxiciclina, então a gente naqueles casos de IST, né, quando a gente está suspeitando de clamídia ou então quando a gente tem um diagnóstico firmado de clamídia, a gente pode utilizar a doxiciclina, que também tem ação na próstata. E sempre lembrando que embora o beta-lactâmico não seja a melhor opção, assim, comparado com uma quinolona, quando a gente está num meio inflamado, está com uma prostatite aguda, o antibiótico acaba sim tendo uma ação boa. Então, a quinolona é a primeira escolha por uma ação mais alta e por ter opção via oral e etcétera. E principalmente em casos crônicos também, né, em que você não tem uma inflamação tão grande da próstata, quando a gente tem o privilégio de ter uma bactéria causando uma prostatite crônica que seja sensível à quinolona, acho que aí não tem nenhuma discussão, a gente vai optar por manter o tratamento com quinolona. E eu acho que é isso. Agora, o mais polêmico de tudo, mais alguma coisa sobre a escolha dos antibióticos, William? Não, é exatamente isso que você mencionou. E, quando a gente fala também, sobre daí no caso prostatite crônica, aí a gente tem exatamente isso como você mencionou, né, geralmente a próstata tá menos inflamada, eu perco menos ali um pouco da penetração dos meus beta-lactâmicos. Outras opções, geralmente, a gente indica elas guiadas por antibiograma, a azitromicina, que em teoria também tem uma penetração boa de próstata, geralmente isso quando a gente está falando de, bactérias atípicas. Mas assim, é uma opção que se não for guiado, de forma empírica nunca é indicado. Ah, uma coisa, William, que eu estava esquecendo, uma coisa que é muito interessante, que quando a gente estava falando de pielonefrite, a gente falou que não poderia utilizar jamais a fosfomicina, né? Então, o paciente que tem infecção urinária com febre, que a causa da febre é uma infecção da pielonefrite, do rim ou da pelve renal, a gente não pode utilizar fosfomicina. Mas no caso da prostatite, se a gente tiver um tratamento dirigido, então assim, por exemplo, já aconteceu de o paciente chegar com uma infecção por uma E. coli, ESBL, inicia o tratamento com carbapenêmico e você
mantém a sensibilidade à fosfomicina, uma vez que o paciente está bem, tranquilo, você pode descalonar, porque a fosfomicina tem sim ação na próstata. Então, diferente do rim, que a fosfomicina não funciona, na próstata a fosfomicina funciona, então a gente pode sim utilizar. Perfeito, Júlia. Tem até um estudo que ele usa a fosfomicina da seguinte forma, exatamente como você falou, né, você já tinha feito uma terapia inicial intravenosa e depois você, né, depois de dos primeiros dias, né, a maioria das pessoas usam no quarto ou quinto dia EV, passa para via oral, a fosfomicina dá na seguinte dose, uma vez ao dia, 3 gramas, durante uma semana, e depois 3 gramas durante dias alternados, durante 5 semanas, o que foi completamente eficaz, em relação no estudo de uma forma geral. Então acaba sendo aí uma saída, até porque justamente isso que você falou, às vezes a fosfomicina ele está guardando, eh um efeito, pra uma bactéria que tem algum perfil de resistência, principalmente quando a gente fala aí de beta-lactamase, AMP-C e outras coisas mais. Como a gente se empolgou e foi falando, vamos revisar um pouquinho sobre o assunto tratamento só pra gente deixar mais claro. Tá. Então, prostatite aguda, a indicação inicial ainda é fluoroquinolona, ciprofloxacino 500 miligramas 2 vezes ao dia ou levofloxacino 500 a 750 uma vez ao dia. Mas só lembrando que se o paciente estiver grave e você tiver uma alta prevalência de resistência a enterobactérias paraquinolones, você não vai utilizar. Então é o mesmo raciocínio parecido ali de uma pielonefrite. O paciente está toxemiado, séptico, você não vai dar uma cipro para esse paciente. Você vai dar, se ele tiver fator de risco para ESBL, a gente vai dar meropenem, ou se ele estiver vindo da comunidade, nunca usou antibiótico na vida, você pode dar um ceftriaxona, por exemplo. Lembrar também, né, que quinolona, prolongamento do intervalo QT, principalmente em paciente idoso que às vezes já está tomando algum outro remédio que ajuda a fazer isso, a ruptura de tendão, delírio, hipoglicemia e fator de risco para Clostridium, estão muito correlacionados à quinolona. Outras terapias para você descalonar para via oral, como Bactrim e doxiciclina, são opções secundárias. Se ainda assim, você ainda não tiver um perfil bacteriano que te ajuda, fosfomicina pode ser a saída, ou o azitromicina, dependendo se for guiado e o agente etiológico for um bichinho que faz sentido. Perfeito. Agora, a última polêmica das polêmicas, se não menos importante, é a questão do tempo de tratamento. Isso é muito difícil, gente. Assim, o que os guidelines colocam é você nunca vai tratar menos que 2 semanas, tá? Mas acaba sendo recomendado mais por opinião de especialista, muito mais do que baseado em ensaios clínicos randomizados, é o tratamento de 4 a 6 semanas, tá? Tem, um ensaio clínico randomizado que avaliou uma eficácia aí de cerca de 85% de tratamento, em pacientes que trataram apenas por 2 semanas, mas esse estudo, tem muitas críticas, porque não tem uma descrição muito detalhada de qual foi os critérios de exclusão daqueles pacientes. Então é difícil extrapolar os dados desse estudo para a população geral. Então acaba que é tão comum ter cronificação da uma prostatite, que a gente acaba optando por tratar por um período mais prolongado aí de no mínimo 4 semanas, né, William? É exatamente isso que você falou, Verda. A literatura é controversa, mas de uma forma geral, assim, no mínimo para todo mundo 2 semanas, e a gente acaba tratando, né, esticando para a grande maioria dos pacientes, principalmente, eh, se se você conseguiu ali fazer o diagnóstico do seu paciente de uma prostatite bacteriana, acaba esticando justamente por isso que você falou, né, o risco de cronificação. Inclusive é que as coisas se misturam, né, o episódio inteiro a gente fica falando de prostatite aguda e prostatite crônica, e às vezes a gente não diferencia uma da outra, justamente porque o risco da aguda cronificar é relativamente alto. E a gente quer fugir disso, e essa é a principal indicação dos especialistas de você esticar o tratamento aí para pelo menos 4 semanas. Eh, Porém, existe uma situação que na literatura fica um pouco mais tranquila, é quando você tem aí a suspeita de infecção relacionada à IST, justamente que você vai fazer aí uma dose de ceftriaxona, seguida por 10 dias de doxiciclina, que daí também são situações que, o diagnóstico diferencial de uretrite
andam muito juntas na infecção bacteriana aguda, na prostatite aguda. E como sempre, né, quando tem um abscesso, por exemplo, né, e aquele abscesso não é possível, é muito difícil fazer drenagem no abscesso da próstata, né? Então, às vezes a gente acaba optando por um tratamento mais conservador, às vezes a gente vai acabar se guiando por exames de imagem de controle e prolongando, estendendo além de 6 semanas o tempo de tratamento. Então, se o paciente tem um abscesso que você acaba com 6 semanas, repete uma ressonância e ainda tem presença de um abscesso, que um abscesso residual, às vezes você acaba prolongando por mais um tempo. Tá? Então não existe uma fórmula de bolo, mas aí na grande maioria das vezes, pelo menos 4 semanas de tratamento. O que a literatura fala também é para tratar até a resolução completa dos sintomas. Então, se o paciente ainda tiver um pouco de sintoma irritativo ali com 4 semanas, talvez nesse paciente você vai tratar até 6 semanas, por exemplo. Perfeito, Jordan. Outras drogas para a gente também pensar, principalmente quando a gente fala de gram positivo. Então, quando a gente fala de gram positivo, lembrar que é enterococo, Staphylo aureus. Opções terapêuticas incluem linezolida como uma opção, principalmente se você tiver ali um VRE, né, uma bactéria resistente à vancomicina. Caso contrário, você acaba tentando seguir aí o seu perfil e tentar levar em consideração aquilo que a gente contou no começo de penetração. Perfeito. Outras coisas, PSA de controle, a gente já viu que não tem recomendação de fazer, né, então assim, quando tiver um PSA persistente depois de 2 meses, você tem que começar a ficar atento, mas não pensar em recidiva da prostatite, se o paciente está sintomático, e sim a outras situações que elevam o PSA. Eh, Urocultura de controle também é algo controverso na literatura, né. A gente, como infectologista, a gente tem alguns dados na literatura que fala que não adianta você repetir, fazer urocultura de controle desde que o paciente esteja indo bem. Então, o paciente está tendo uma boa evolução clínica, o paciente está febril, o paciente está tranquilo, a gente não faz urocultura de controle para infecção do trato urinário normal, para pielonefrite ou então para infecção, para cistite. Por que que a gente faria isso para infecção de próstata? Porém, alguns guidelines de urologia colocam que você deveria fazer urocultura negativa de controle, mas como tem, tanto, dados de guideline falando que é para coletar e para não coletar, a gente como infectologista vai optar por não coletar. Então a gente só coleta urocultura de controle se algo estiver saindo do normal. Ah, o paciente está mantendo febre, está ruim, a gente acha que pode ter desenvolvido uma resistência, exemplo, às vezes era uma bactéria potencial produtora de MPC, o paciente teve uma melhora, depois voltou a piorar. Aí, nesse cenário, a gente investiga para ver se está tendo algum problema nesse sentido. Acho que é isso. Acho que é isso. Qualquer dúvida, mandem aí pra gente no Instagram, tudo. Espero que gostem ou então no próprio Spotify, né? Valeu, falou. Até a próxima. Tchau.